Graças a paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Vocês nem estão com cara que vão para a praia. Então, bom dia. Tudo bem. Irmãos, Jeremias 23, versículo 18, é um dos versículos que nos últimos 2 anos me pegou assim de uma forma, porque eu considero que é a fonte de todos os nossos problemas ou a solução de todos também. É o que Jeremias falou quando ele profetizou acerca das pessoas que não iam no conselho do Senhor e tomavam as suas próprias decisões. E esse texto está ali dentro ali dos pastores, líderes, as pessoas que têm acesso, mas não usufruem desse lugar. E ele fala bem assim em Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Então, a primeira coisa que eu quero definir aqui é que a palavra deve ser vista e ouvida. Então, a palavra não são só sons. A palavra é a própria pessoa do Cristo. Quem viu a palavra, né? Quem viu e quem ouviu a palavra. Então, está relacionando, né, a nossa relação com Deus, mais do que ouvir, tem que ser de contemplação. E ele está acusando que os profetas, os sacerdotes, não estavam frequentando o conselho do Senhor e estavam saindo, falando coisa que Deus não falou. Mas como é? De onde você tirou isso? Você estava no conselho do Senhor? E eu entendi que o conselho do Senhor é para você frequentar todos os dias, para ver e ouvir. O que isso significa? Significa que a informação pode ter mudado. Significa que não é mais para matar Isaac, porque o cordeiro eu provi o cordeiro ali no meio do espinho. Significa que Deus ele dá uma medida e ele é o dono e o que controla o mapa, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de ver e ouvir a palavra, ver Jesus. Lá em Isaías 53, nós temos a descrição, né, de como seria o Cristo pela boca do profeta Isaías. E ele fala assim no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, mas como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pelas suas pisaduras. Irmãos, você só pode pisar onde Jesus pisou se você está observando de perto. E mais uma questão de proximidade. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu? Quem esteve perto o suficiente para ver onde ele colocou o pé? Opa, eu vou colocar o pé onde Jesus colocou o pé. Então, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Por que tarda o ser sarado? Por que muitos recebem até uma cura física, mas não recebe o sarar da alma? Porque tem que pisar em cima das ações de Jesus, no comportamento de Jesus. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, nós somos sarados. A Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente possa ser sarado. O propósito de Cristo é que a gente seja sarado. E na atualidade, nós temos que entender, e se eu pudesse dar um tema nessa manhã, eu daria esse. Ter razão não é suficiente, eu preciso ter legalidade. Ter razão, irmão, você pode ter razão de estar triste, mas não tem legalidade de estar ofendido e magoado. Porque ofendido e magoado vai te levar para uma amargura, e a amargura ela é uma raiz que contamina muita gente. Qualquer pessoa que se encosta ali.
Então, assim como nós somos influenciados pela proximidade do Cristo, nós também influenciamos pela proximidade em qualquer outra coisa. E aí transmitimos o quê? Doença ou transmitimos vida. É tão verdadeiro que no Salmos 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mais um texto que fala de proximidade. A sua proximidade com Deus vai determinar a sua relação e a sua saúde. Agora, a distância também vai determinar se você está doente ou não. É sobre a vida, né? Aquela seiva que ele traz, é sobre a sombra dele, é sobre a proximidade. Ali que as nossas vidas vai sendo transformada e mudada. E eu afirmo, você já esteve no conselho do Senhor nessa semana? Você já entrou lá sem dar a sua opinião, só para ouvir o que ele tem a dizer? Porque às vezes no conselho do Senhor a gente fala mais do que ouve. E no conselho do Senhor, ele que tem a narrativa. Eu ouvi outro dia de um pastor que a gente não deve entrar na presença do Senhor para orar até que Deus nos ouça. Nós devemos entrar na presença de Deus para orar até que nós possamos ouvir a Deus. Isso muda completamente as coisas. Então você não coloca mais as suas ideias. Você pode até fazer o que Jesus fez. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Oração sincera, oração, legítima. Contudo, mas... E essa vírgula e esse mais muda completamente a oração. Faça a sua vontade. Ou seja, Senhor, a sua vontade prevalece sobre a minha vontade. É isso que eu estou pedindo. Mas o Senhor é que governa. E esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Verdade é reconhecer o que é certo. E justiça é praticar o que é certo. Os dois valores fundamentais do reino de Deus é verdade e justiça, que vai promover o cristão a uma vida de santidade. Verdade, justiça e santidade. Efésios 4, 24, que diz: o homem criado em Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Em outras palavras, sem verdade não há justiça, sem justiça não há verdade. As duas se unindo geram um filho chamado integridade, santidade, pureza. E aí, mais uma vez, não justiça da terra, não verdade, a nossa verdade, mas a verdade do céu. Essa verdade que vai te levar a reconhecer, que vai te levar a te conduzir a praticar sobre as suas pisaduras. Sobre as suas pisaduras. Não queira colocar o pé em um lugar onde Cristo não colocou. Não queira caminhar, principalmente agora, nesse tempo que se chama hoje, em que a gente está vendo coisas que a gente ouvia, imaginava, mas agora a gente está podendo contemplar. Não queira colocar o pé fora daquilo que Deus desenhou. Irmãos, esses dias vão ser terríveis. Eu temo que a igreja não está preparada para sofrer pela causa do Evangelho. A Bíblia diz que ele foi ferido e ele não abriu a boca como ovelha muda, porque o propósito de alcançar todos nós fez valer a pena o ficar calado. E eu sei, irmãos, quando a gente é ofendido, é difícil ficar calado. Quando a gente é afrontado, vituperado, atacado, quando mentindo falam mal, é doído, dá vontade de se defender. Dá vontade de falar, dá vontade de... Eu também sei falar, eu também sei magoar, eu também sei ofender, eu também sei falar palavras que dói, mas não, Jesus fala bem assim: olha, sobre as minhas pisaduras vocês são sarados. Então eu fui mudo e alcancei uma voz. Eu alcancei o direito de falar. Irmãos, quando você fica mudo, tem uma hora que Deus te dá uma voz que não pode ser calada mais. E é essa voz profética que interessa para Deus, é a voz da autoridade. Em Mateus 5, tem lá o texto que a gente sempre lê. Mateus 5:2 fala: e abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado vós perseguido e mentindo. Gente, se você está sendo perseguido porque está desalinhado, não adianta chorar. O segredo é se alinhar. Mas se você está alinhado e está sendo perseguido, calma, você tem juiz, você tem defensor. E talvez não seja hoje, talvez você seja um mártir igual Estevão, talvez com a sua morte vai gerar mais vida do que se você estivesse vivo. Então, nós precisamos acreditar e confiar no caráter de Deus para algumas coisas. A relação nossa não pode ser com o Deus, né? Mas tem que ser com o Pai amoroso que Ele é. E nos portarmos como filho maduro. Perseguidos por causa da justiça, injuriados, caluniados e reuniões falando mal contra você, seja no colégio, na faculdade, em qualquer lugar. Irmãos, isso aqui é praticamente o prato do dia de um cristão. É só mais um dia na vida do cristão. Não fomos enganados quanto às perseguições, né? Quanto à calúnia, ou à inveja, ou qualquer... Agora, se a sua casa, a nossa casa, se as nossas vidas estiver coberta com o sangue de Jesus, se nos umbrais das nossas portas houver o sangue de Jesus, se a nossa aliança estiver bem firmada, com o altar, sacrifício, irmãos, Deus vai julgar a nossa causa com justiça. E se a justiça de Deus promover perdão para aquela pessoa que você quer que não seja perdoada? E se a justiça de Deus vê o povo de Nínive, os bárbaros, como alguém para ser alcançado, você vai ficar chateado se Deus tomar essa decisão? E aí, aqui está a grande sacada, irmãos, nós não decidimos nada, nós só temos a obrigação de ser um padrão, só temos a obrigação de ser uma baliza, um balizador daquilo que Deus tem para realizar. Quando alguém me ofende ou te ofende, eu posso ter motivo de estar triste, irmãos. Quem aqui já não chorou por uma ofensa? Quem aqui já não engoliu seco por uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, uma palavra dura? Quem aqui já não respirou fundo, né? Com um nó na garganta, que não sabia se desce ou se sobe, né? Por uma ofensa. Mas, irmãos, tudo bem. Mas você pode até ter motivo de estar triste, mas não tem legalidade de ficar amargurado. Porque se você se amargurar, vai contaminar tudo em sua volta. Eu vou te dizer, a amargura, ela cresce rápido. Ela vai para dentro da terra, ela vai ganhando raiz, vai ganhando força. Daqui a pouco, meu amigo, para arrancar isso faz e se conseguir arrancar, faz uma cratera no chão. Arranca pedaço da gente. Então não deixe o seu coração ser levado para esse lugar de ilegalidade. Porque Cristo que era perfeito, porque Cristo que era santo, porque Cristo que era lindo, maravilhoso, cheiroso, bondoso, só havia pureza e bondade nele. Ele foi atacado, vituperado, ele ficou calado e não levou para o coração. Antes, na cruz, ele falou a palavra mais pesada que para nós é tão difícil colocar em prática, né? Pai, perdoa,
Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Jesus perdoou as pessoas que estavam dando vinagre para ele naquele momento. Que capacidade! E aí, volto a dizer, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Não dá para fazer nada diferente do que Cristo fez. Porque tudo que Cristo fez foi colocar para você o caminho. É assim que eu quero que você procede. Esse é o seu proceder. É isso que eu espero de você. É isso que eu espero daqueles que me representam. Irmãos, e ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, desde o dia que a gente se converteu até agora, e mais alguns dias para frente, com certeza, até o dia do Senhor, você vai enfrentar muita coisa na sua caminhada. Não posso mentir para você. A Bíblia já até alertou falando que no mundo você vai ter aflições. No mundo tereis aflições. Mas o que combate a aflição é o bom ânimo. Qual é o bom ânimo? O bom ânimo é saber que o meu Redentor vive, que o meu Senhor um dia virá me buscar, e que Ele tem um livro, e que Ele está com o meu nome aceso lá. E cada dia que você contraria esse mundo, o seu nome está lá, ó, cada vez mais aceso, te esperando. Eu quero ouvir o meu Senhor falar o meu nome, irmão. Eu trabalho, eu luto por isso. Eu sei que não é mérito, eu sei que não é portanto que eu trabalho, mas eu todos os dias me debato como alguém que está numa correnteza, para não ser arrastado por esse mundo, que o fluxo está muito maior para o mundo, irmãos. Nós estamos igual a Piracema, nós estamos batendo aqui a corrida contra a correnteza mesmo e lutando para poder sobreviver. E lutando para deixar os ovos, né, para poder a próxima geração não ficar desalinhada, sem nada. Porque logo, irmãos, ninguém vai poder olhar para um homem ou uma mulher com um padrão de excelência de um filho de Deus. Já parou para pensar? De ninguém conhecer mais o Senhor? A Bíblia começa bem assim na história de Samuel. E naquele tempo a revelação era rara e quase não se ouvia a voz de Deus. Por quê? O profético se contaminou tanto, o sacerdócio, ao ponto da voz do Senhor ser ignorada. Então Deus, né, faz um acordo lá com Ana. Ana dá um filho para ele, para um propósito, e Deus abre a madre dela e Samuel nasce. E aí começa a ter palavra revelada, conhecimento revelado. Abre assim um clarão, né, de revelação e Deus começa a falar de novo. Então, irmãos, não vamos deixar Samuel morrer por causa de Eli, por causa da desvalorização do sagrado. A situação de Eli era tão grave que os seus filhos, né, faziam imoralidade em cima do altar. Só que teve uma hora que Deus disse basta. Samuel, deixa eles levar a arca que eu vou matar eles. Ou seja, ao ponto de Deus chegar numa coisa dessa, um Deus tão bom e misericordioso, tem que abusar muito da graça, irmão. Tem que abusar muito do sagrado. Não faças isso com você mesmo. Seja um padrão de excelência na escola, seja um padrão de excelência no trabalho, seja um padrão de excelência na sua comunidade, seja um padrão em qualquer lugar que você estiver, na vizinhança, um padrão de excelência. Controle o seu vocabulário, controle para onde os seus olhos se viram, se santifica, purifica a sua mente, pensa os pensamentos de cima, lute por isso. Você não lutou o suficiente, você precisa lutar mais por isso. Você precisa até ao ponto de esganar a sua carne, se ela está se mexendo. Nós precisamos disso, irmãos. E foi como eu falei aqui outro dia. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse é a síndrome do irmão mais velho. Assim opera a morte em nós, para que vocês operem em vida. Toda pessoa que amadureceu está morrendo, para que outras pessoas possam viver. Está morrendo, está esganando sua vida, está perdendo sua vida para que outros possam achar. E isso é o que Cristo pede sobre as minhas pisaduras, ou seja, caminhe onde eu estou caminhando, viva o que eu estou vivendo, e um dia você vai ter a autoridade que eu tive. Eu sei que Deus tem uma autoridade sobrenatural para liberar para nós nesse tempo em que se levanta hoje, em que o mundo está virado ao avesso, mas Deus tem uma autoridade para nós. Em Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em 2 Coríntios 4,16 diz: por isso, não desfaleçamos. Não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Não ande por vista, ande por fé. E por fé, vai no conselho do Senhor, coloca-se apto a ouvir o que Ele tem e ver o que Ele está fazendo. Porque, irmão, se você ver Jesus, o que Ele está fazendo, e ouvir o que Ele está falando, não tem como dar errado. Você sai do conselho com uma palavra e um comportamento. E todo homem que teve uma epifania não ficou igual. Isaías, ele desce o porrete em Israel até o capítulo 5, mas no capítulo 6 fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto subindo no trono. Então ele pensou: ai de mim, ai, ai. Quando você vê o Senhor, você vê os seus pecados, porque é o único que é perfeito, que reflete a imagem de quem somos. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto Ele é puro e eu vejo o quanto eu não sou. Por isso que eu quero ter amizade com Jesus, irmão, porque quando você tem amizade com alguém que é melhor do que você fica uma pessoa boa. Mas começa a andar aí para você ver com um mequetrefezinho, para você ver como você não vai ficar igual. Você é aquilo que está comendo. Não tem como. Está desanimado? Está comendo na mesa de um cara desanimado. Está profano? Está comendo na mesa de um profano. Está violento? Está comendo na mesa de alguém violento. Está maledicente? Está comendo na mesa de alguém que está maledicente. Mas está se santificando? É verdadeiro? É santo? Está comendo nessa mesa. Quer ver? Você está ali convivendo você com alguém que não fala um palavrão? Não sai, irmão. Não sai, porque é freado assim, você não tem contato com aquilo. Então, às vezes, a gente come pelo ouvido também, a gente come pelos olhos. Nós precisamos, em nome de Jesus, hoje, nessa manhã, entender. Não basta só ter razão, irmãos. Eu tenho razão de estar triste. Mas não tem legalidade de deixar isso descer para o seu coração, contaminar a sua vida e você nunca mais se levantar. Se amargurar, se ofender, até se ofender com o próprio Deus, porque isso é escárnio. Não escárnio. Deus, o Senhor fala bem assim: não se escandalizem em mim, porque eu sofri mais do que vocês. E às vezes, irmãos, a gente esquece que Cristo sofreu.
Ele sofreu mais do que a gente, irmão. Ninguém aqui vai conseguir sofrer o que Cristo sofreu. Então, quando Ele pede para a gente perdoar, quando Ele pede para a gente viver uma vida santa, quando Ele pede para a gente amar uns aos outros, para a gente não devorar uns aos outros, antes, pelo contrário, comer o pão que nos uniu, que é Ele mesmo, é para a gente viver essa vida santa. Então, irmãos, vamos achar esse lugar de legalidade. A legalidade vai te dar autoridade. E a autoridade, irmão, a autoridade é poder falar mesmo sem falar uma palavra. É poder falar com comportamento, atitude, com o olhar, com a maneira de estar e ser. Eu quero orar nessa manhã sobre isso. Eu quero colocar diante do Senhor os nossos corações como um instrumento, assim como nós precisamos estar no conselho do Senhor para ouvir e ver a palavra. Nós queremos ver Jesus nessa manhã. Senhor, deixa a gente ver o Senhor, deixa essas pessoas, Senhor, te enxergar, Pai, o seu comportamento, enxergar onde o Senhor está pisando. Nós queremos pisar, Senhor, nos lugares que o Senhor está pisando. Nós queremos caminhar, Senhor, nos lugares que o Senhor está caminhando. Limpa os nossos olhos, Senhor, enxuga as nossas lágrimas, nos dê, Senhor, entendimento. Senhor, eu entendo, às vezes, Senhor, nós temos até razão de estar triste, mas não podemos estar desanimados, Senhor. Até perplexos, mas não desamparados, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com aquilo que está sendo construído, Senhor, que ainda há de ser revelado, Senhor. Há de ser revelado para todos os seus servos que permanecer, que se manter firme. Eu oro por santidade, eu oro, Senhor, por verdade, reconhecer o Cristo, eu oro por justiça, Senhor, praticar o Cristo, e que isso venha gerar a integridade, a santidade dos seus filhos, seja dos jovens, seja dos homens, seja do casal, seja da mulher, Senhor, seja do ancião. Todos nós, Pai, te representando, e cada um na sua área de influência, Senhor, gerando, Senhor, vida para o reino de Deus, Pai, ganhando corações, Senhor, e demonstrando, Senhor, para essas pessoas perdidas que Cristo é em nós a esperança da glória de Deus. Nós oramos nessa manhã, Pai, e pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento para que a gente possa ser um instrumento na vida das pessoas, em o nome de Jesus. Amém. Amém.